Começa agora, aqui na TV Cantareira, Tribuna Livre. A apresentação, Roberto Samuel. Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Cantareira. E hoje, 15 de maio, é o dia da assistente social. E aí, acabamos trazendo duas profissionais dessa profissão. Você sabe exatamente o que faz uma assistente social? Você já viu alguma? Já conversou com alguma? Qual é o serviço que ela faz? Ela é uma pessoa assistencialista? Bom, isso e muito mais você vai ficar sabendo hoje aqui no programa Tribuna Livre. Teremos também o pessoal do Sindicato da Construção Civil e do Mobiliário. Mas nesse primeiro espaço vamos conhecer duas assistentes sociais. Primeiro, Sebastiana Alves Celestino. Boa noite, Sebastiana. Boa noite. E ao lado dela, a colega, a Regislaine Leôncio. Boa noite. Boa noite. Primeiro vamos conhecer quem é Sebastiana. Ela nasceu aonde? É guarulhense, não é guarulhense? Não, eu estou em Guarulhos há 30 anos, né, mas eu vim do Paraná. Na cidade de Mandaguaçu, Paraná, eu vim com uns 17 anos, mais ou menos. Aí chegou pra cá, e como é que chegou essa coisa da assistência social? Estava no sangue, ou foi por acaso? Eu acho assim que a luta sempre estava no meu sangue. Inclusive, eu era muito assim, me falava que eu era revoltada quando eu era criança, mas assim, eu não era revoltada, eu não era conformada com a desigualdade social. Então, o que aconteceu? Eu cheguei aqui em São Paulo, trabalhei primeiro no Hospital Cristo Rei. Aí eu admirava um pouquinho o trabalho da assistente social que atuava nesse hospital. Aí, depois eu fui trabalhar no banco, né? E também comecei a participar das lutas sindicais. Aí eu pensei assim, eu vou fazer uma faculdade, mas eu quero assim, fazer uma faculdade que atue no meio assim da política que diminua a desigualdade social. Então eu escolhi o serviço social. Aí me formei em 89, estudei na PUC e tô aqui há 20 e poucos anos de profissão e estou feliz com essa profissão. E ao lado da Sebastiana nós temos outra profissional, Regislaine Leôncio. Nasceu aonde, Regislaine, e como é que chegou no serviço social? Eu nasci aqui mesmo em Guarulhos, na antiga Santa Casa, que hoje é o Hospital da Criança. E a minha história não é muito diferente da Sebastiana, né? Eu venho desde a minha infância inconformada com a desigualdade social e nós viemos de muita luta também, né? Meu pai faleceu cedo, minha mãe teve que lutar para nos sustentar e eu via a dificuldade que minha mãe passava e, por outro lado, via meus colegas tendo uma situação diferente, então eu era bastante inconformada também com a desigualdade social. E então eu fui trabalhar depois no hospital e no hospital eu comecei a me envolver com essas questões, né, ver diferentes famílias, trabalhava no faturamento, mas eu tinha esse contato. E aí, enquanto eu fazia esses contatos, os próprios gerentes do hospital identificaram que eu tinha esse perfil, então eles me incentivaram a ir para o serviço social. E eu fui, e realmente é a profissão da minha vida. Bom, na verdade eu vou confessar, eu nem sabia que hoje seria, ou é, o dia da assistente social. Minha esposa também acabou estudando, está estudando serviço social e eu acabei conhecendo um pouquinho mais sobre esse assunto. Então vou perguntar para a Regislaine sobre a origem dessa profissão. Quando é que começou? Eu estava vendo uma coisa rápida aqui, Regislaine. Me parece que ela nasceu baseado numa encíclica de um bispo, de um papa, né? Em 1891, o Papa Leão XIII. Foi isso mesmo? Como é que essa história do nascimento dessa profissão? Na verdade, o serviço social, assim, dessa forma com que nasceu o assistencialista, ele sempre existiu, né? De socorrer aos pobres, aos necessitados. Agora, com o Papa, veio com a encíclica, a Igreja Católica realmente traz esse serviço social, né, para socorrer as famílias necessitadas. Então ele vem ao longo do tempo nessa ação, ligada à Igreja Católica e para satisfazer, né, algumas necessidades, apoiar os mais necessitados. E a Sebastiana, ela fez um discurso aqui nos bastidores que eu achei muito interessante, dessa coisa da contradição
da assistência social, que na verdade a assistência social parece que nasceu um pouco como ferramenta do capitalismo, mas ao mesmo tempo acaba tendo como sua função principal acabar com as desigualdades. É isso, Sebastiana? Exatamente. Então, o serviço social surgiu como profissão no início para estar assim, satisfazendo uma necessidade do capitalismo. O que acontecia? As lutas de classes, né, que é inerente ao capitalismo. Então, ele surgiu assim para abafar um pouquinho os conflitos. Então, ele cedia um pouquinho para o trabalhador, aí ele conseguia manter a ordem social. Então, o serviço social acaba assim... uma espécie de válvula de segurança na panela de pressão. Na panela de pressão. Então, você atende algumas necessidades que não atende por completo do trabalhador ou da população, né, do usuário, e ao mesmo tempo você atende ao capitalismo. Você acaba contribuindo para que não haja uma política assim, mais efetiva, mesmo que diminua a desigualdade social. Mais esmagante, mais esmagadora com relação Com certeza. Mas isso não é um pouco complicado? Quer dizer, para vocês acabam trabalhando de muito perto dos mais necessitados. Também, de uma certa forma, acaba magoando essa profissão, o ser humano ou não? É o desafio, tá aí. É de você conseguir passar para o usuário que é um direito dele. Que é um direito dele, que ele é sujeito de mudanças, que ele pode também solicitar, reivindicar políticas públicas que atendam mesmo a necessidade real do usuário. É isso mesmo, Regina? Então, como eu te falei, o serviço social veio aí para a Igreja Católica, mas depois do movimento da reconceituação, o serviço social se posiciona realmente aí na luta pela defesa dos direitos humanos, pela redução da desigualdade. Então, assim, é bem nesse aspecto que o serviço social vai hoje ainda, né? Então, assim, a gente realmente trabalha com os usuários, com a população, no sentido de que elas conheçam os seus direitos, que elas lutem pelos seus direitos. Trabalhamos também na elaboração de políticas públicas, indo onde está o problema, tentando decifrar aquela realidade para fomentar as políticas públicas que atendam essa população. Toda profissão tem um leque muito grande de pontos, ou de onde você pode atuar, onde você pode trabalhar. Onde a assistente social, digamos que tem uma jovem ou um jovem querendo ser um assistente social, que queira estudar o serviço social, ser graduado. Quais são as áreas efetivas que pode trabalhar o assistente social, Regina? O maior empregador, acredito que ainda hoje, é o Estado. É o Estado. É o Estado. Então, assim, o assistente social pode trabalhar na saúde, na educação, mais recente, o assistente social está na educação, pode trabalhar no Ministério Público, né, aí você indo para o setor privado, você já tem assistente social na empresa, que é mais aquele viés do capitalismo que a Sebastiana colocou aqui. Você pode trabalhar em ONGs, né? Hoje nós temos bastante, o terceiro setor, o assistente social está aí presente. Então, assim, o campo, ele é imenso. Só que isso exige do assistente social uma especialização para ele atender, porque são demandas diferentes cada setor. Sebastiana, qual a melhor área que você considera para trabalhar, que você acha que é mais... que você gosta mesmo? Eu gosto da empresa pública. Porque você tem mais abertura para você trabalhar, você consegue trabalhar melhor, você tem mais espaço. Contudo, ainda é melhor a empresa pública, o Estado e a Prefeitura. Hoje, dia 15 de maio, é o Dia da Assistente Social, nós trouxemos duas profissionais para nos explicar mais ou menos esse serviço que muitas vezes não é compreendido. Inclusive, Sebastiana, eu percebo que ainda as pessoas veem assistente social como assistencialismo. Eles chegam muito perto de vocês só para pedir. Essa não é bem a função, né, Sebastiana? Não é bem a função. Não é mesmo, não é a função. O trabalho da assistente social é você
eu não digo conscientizar, mas você levar o indivíduo a pensar que ele tem um direito, que eu bato muito nessa tecla do direito social, e que a assistente social não está lá para ser boazinha, para dar um passe, para dar uma cesta básica, para a Bolsa Família. Então, atrás disso, todas as vezes que nós nos deparamos com essa situação, então cabe o serviço assistente social a estar desmistificando essa visão que o próprio usuário às vezes tem da assistente social. Regislane, eu vejo que no Brasil de um tempo para cá, de uns anos para cá, né, ele tem se fixado com algumas políticas. Eu não sei se assistencialistas ou se realmente são políticas interessantes. Por exemplo, a questão das bolsas, a questão das cotas. Nós temos vários programas que eles falam que é distribuição de renda, mas me parece que não existe uma meta, pelo menos é o que eu percebo. Essas bolsas são políticas públicas interessantes, não são interessantes, na sua opinião? Elas são interessantes a partir do momento que por trás dessa política você promove a emancipação da população. Então você não pode ter uma população que vai viver eternamente de um Bolsa Família. Então elas é um socorro de imediato. Mas isso acontece? Você percebe isso? Em alguns lugares a gente percebe que isso acontece. Nós temos os CRAS, que ele também é responsável para trazer essas pessoas para o mercado de trabalho, de estar fazendo cursos, né, atualizando essas pessoas. Em alguns estados nós temos essa deficiência porque nós não temos CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, em todo o país. Ainda temos muito para implantar. Mas, como você me perguntou, esses projetos sociais, eles funcionam desde que exista um programa por trás para você emancipar essa pessoa, para que ela não fique, né, mamando no Bolsa Família, por exemplo. É a sua opinião também, Sebastiana? Você Exatamente, acha que é importante essas políticas, esses programas do governo? Você acha importante? Em alguns casos, foi o que a Regislane falou, acaba induzindo a pessoa ao acômodo, a zona de conforto, fica ali para... Como é que você vê essa questão dessas políticas, Sebastiana? Então, eu concordo plenamente com o que a Regislane falou, né? Que tem que ter assim um trabalho assim de emancipação mesmo, de capacitação do indivíduo para ele não se acomodar. Então, aí que entra o trabalho da assistente social na orientação de reuniões, de encaminhamento para ele para algumas entidades de profissionalização, né, tipo Senai ou outras empresas, assim, para capacitar esse indivíduo para ele voltar para o mercado de trabalho, para não ficar direto dependente do poder público, né? É como se fosse para criar cidadão? Isso, para criar cidadão. Cidadão ele já é, né? Porque cidadão, o que é um cidadão? Sujeito de direitos. Então ele já é um sujeito de direitos. É para ele ter a cidadania dele garantida. Mais ou menos por aí. Nós estamos falando muito sobre políticas públicas, mas eu ainda não entendi. Eu quero que você explique para todos nós, principalmente para os nossos telespectadores. O que é política sociais, ou políticas públicas sociais? Explique para nós. Efetivas, que na sua opinião, Regislane, poderia dar resultados interessantes para toda a sociedade. Então, as políticas públicas, elas são, na verdade, projetos elaborados para responder à necessidade da população. Então, como o caso Bolsa Família, nós temos, além do Bolsa Família, nós temos, agora me fugiu o nome, de vários programas que nós temos, na verdade, tanto na esfera municipal, federal, Renda Cidadã, ela me lembrou, tanto na esfera municipal, estadual, como federal. Eu acredito que eles são extremamente importantes, né, esses programas. Eles foram feitos baseados em estudos sociais, né, que revelou a vulnerabilidade da população. Então, ele vem como uma resposta de uma classe, né, que se estruturou para solicitar essas políticas. Então, é resposta à própria reivindicação popular.
Então eu acredito que elas realmente são importantes, necessárias e tem dado uma boa resposta sim. A gente vê aí nas reportagens, né, na entrevista da nossa própria presidenta, que isso tem feito diminuir as desigualdades. Então assim, não é o paraíso que a gente espera, mas nós já caminhamos muito em relação ao que nós já víamos antes. É o caminho correto? É o caminho certo? É por aí mesmo que deve seguir essas políticas sociais, né? Eu acredito que sim, mas desde que você não esqueça de promover esse cidadão, né? Como a Sebastiana colocou, que ele não fique aí dependente, mas que realmente essas políticas promovam ele como cidadão, que a partir desse projeto ele se desenvolva e conquiste a sua cidadania. Você acha que deveria ter uma data limite para esse benefício? A pessoa ter, olha, você vai ter esse benefício durante 1 ano, 2 anos. O que você acha, Sebastião? Não deveria ter um limite, um limitador? Mas assim, tem um limite. Eu não posso te falar, claro, porque eu não trabalho. Eu trabalho na área da saúde, na área dos assuntos da penitenciária. Então eu não sei o limite, precisar o limite certo aqui. Mas tem um limite sim. Não fica assim anos e anos recebendo o benefício. Na verdade é feito recadastramentos e aí quando se faz o recadastramento se verifica a situação. Então, mas aquilo que eu te falei, se de repente não tem um CRAS para potencializar essa pessoa que recebe o benefício, ela provavelmente vai passar pelo cadastramento e vai continuar. No município onde tem esse trabalho, esse usuário que recebeu o Bolsa Família, a partir do momento que ele foi instruído, recebeu os cursos de capacitação, ele vai para o mercado de trabalho e aí ele é desligado do Bolsa Família. Tá ok, muito boas as explicações. Vou fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo e na volta a gente se despede dessas 2 assistentes sociais. Vamos para um rápido intervalo. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a liberdade. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a cidadania. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a diversidade e a paz. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a dignidade e a democracia. Onde tem respeito, tem direitos humanos. Onde não tem, diz que 100. Diz que 100. Diz que 100. Diz que 100. Defender os direitos humanos é uma tarefa de todos. Faça a sua parte. Denuncie. As Casas André Luiz cuidam de deficientes intelectuais há mais de 63 anos. Hoje são 1.600 pacientes. Se você ajudar, podemos chegar a 3.500. Um novo ambulatório em construção, para ser concluído, precisa da sua doação. Doe roupas, móveis, objetos, decoração. Você liga e a gente retira. Mas que estejam em bom estado, por favor. Você não acha que essa é uma ótima maneira de ajudar, de fazer o bem? Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Cantareira. Hoje, dia da assistente social, estamos batendo um longo papo aqui com 2 profissionais nos explicando um pouco sobre essa profissão. Profissão que é bem variada. Eu estava conversando com elas aqui nos bastidores, elas são um pouquinho, elas disseram que não, mas são um pouco, tanto quanto psicológica não, psiquiatra não. Psicólogas. Psicólogas. Elas acabam fazendo um serviço bastante amplo. Não é bem isso não, Sebastiana? Não, que é diferente. Nós trabalhamos assim numa equipe... Vocês acabam dando um apoio. Uma equipe
Nós trabalhamos mais na linha assim de enfrentamento, de conflitos, mas não é igual a psicóloga que se envolve, que trabalha mais com o subjetivo. A assistente social trabalha mais com a parte objetiva, ou seja, o problema imediato que a família está passando. No caso, eu trabalho no sistema penitenciário e trabalho também na prefeitura aqui de Guarulhos, na saúde, né, com o idoso. Então, o que a assistente social faz na saúde, especificamente com o idoso? Trabalha com a família dos idosos, né, e no sentido assim de diminuir os conflitos, trabalhar com os conflitos, responsabilização dos cuidados. Então, é diferente. E por isso que tem que ter uma equipe completa, com assistente social, com psicólogo e outros profissionais também que podem estar ajudando essa família. E aí você falou sobre idosos, me lembrei de alguns casos. E ainda tem muitos casos da família rejeitar o idoso, de jogar o idoso para um asilo, às vezes nem isso, e ainda existe muito isso, depois do idoso ter construído aquela família, existe muito isso? Existe, e por isso que foi criado o Estatuto do Idoso, devido a essa irresponsabilidade da família, falta de cuidados. Na verdade, nós somos um país que nós não fomos culturalmente preparados para envelhecer. Então a família não tem essa responsabilidade com o seu idoso. Nosso trabalho é realmente nesse sentido, de trazer a família, né, responsabilizar ela dos cuidados, mas não é raro nós encontrarmos idosos abandonados, com maus tratos, institucionalizados. Então eu não quero mais cuidar, eu vou pôr numa instituição e deixo o idoso lá. Então isso é muito comum ainda na nossa sociedade, é o que a gente vem trabalhando para mudar. E o Brasil está envelhecendo, né, Sebastiana? O mundo está envelhecendo e o Brasil não está para trás. Até pouco tempo atrás, a idade média, o brasileiro vivia 40, 50 anos no máximo, né? Hoje estamos chegando nos 70, 80 anos. Mas temos vários centenários aqui em Guarulhos. E aí acaba chegando o serviço da assistência social. Mas vocês reclamam no sentido de reivindicar, né, também políticas para o idoso. Está faltando muito isso? Falta bastante. Falta muito políticas públicas no sentido de você ter um centro-dia para que esse idoso, enquanto a família trabalha, esse idoso fique nesse centro-dia e no final do dia volte para sua casa. Então as famílias que trabalham, elas normalmente colocam o idoso na instituição, porque não tem quem deixar. Então, a partir do momento que você tem um centro-dia, esses idosos podem ficar lá e serem cuidados e quando a família retorna do trabalho, retira o seu idoso para casa. Outras políticas que a gente sente muita falta é na questão também das instituições. Tem idoso que realmente precisa ser institucionalizado. E hoje nós temos poucas instituições, né, conveniadas com o poder público. E as famílias que realmente precisam, as que têm menos poder aquisitivo. Então a gente sente bastante falta. E em relação ao centro de convivência para aqueles idosos que são ativos e precisam continuar ativos, também a gente tem poucos serviços. Então tem muito aí para a gente trabalhar no âmbito das políticas públicas. Sebastiana, como é que você vê essa situação das políticas para o idoso? Então, o que a Regislene falou, não tem aqui, vou falar aqui do município de Guarulhos, quase não tem espaço para acolher esse idoso que está cada vez envelhecendo, aumentando a expectativa de vida, mas sem atendimento adequado para a problemática que ele enfrenta, porque o idoso ele não envelhece com saúde, ele envelhece com uma série de patologias, né, que requer um cuidado. Se tivesse esses centros de referências, nós só temos um aqui, né, em Guarulhos, centro de referência assim, que dá atividades de lazer, de atividade física para esse idoso. Só tem um que não atende. Eu não sei falar o número certo de idosos, não sei se a Regislene tem aqui de Guarulhos, mas assim não dá conta da demanda que tem. De saúde, nós só temos as unidades básicas de saúde, né, que atendem os idosos,
E especializado em geriatria, só temos onde nós duas trabalhamos, que é no Cerese, aqui. Nos últimos anos, né, houve algumas políticas, como a entrega de remédios de forma gratuita ou de forma mais barateada, como remédio para hipertensão, alguns remédios, algumas doenças crônicas. Também isso é uma política de... É uma política pública, né? O Estatuto do Idoso contribuiu muito para isso. Então, a questão da isenção no transporte público, a questão do BPC, que é um salário que eles recebem quando eles não têm renda. Tem bastante políticas públicas, né? Passagem de ônibus interestadual. Então, assim, a gente já tem algumas coisas. O que falta é colocar tudo em prática. Tá certo. Então, estamos conversando aqui com a Sebastiana Alves Celestino e com a Regislane Leonce, ela que são duas profissionais do serviço social. E as grandes cidades, né, cada vez mais trazendo mais gente e muita gente em situação de rua. O serviço social do Brasil está dando conta disso? Né? Olha, como a Sebastiana colocou, a gente está bem na saúde, mas a gente acompanha um pouco essa questão do morador de rua, porque ele acaba chegando muito pouco para nós. A visão que vocês têm, não a visão mais técnica, mas uma visão que vocês enxergam o Brasil. O Brasil tem se preocupado com também essas pessoas em situação de rua? Né? Nós temos assistentes sociais que estão nas ruas, né? Principalmente em São Paulo, a gente tem assim, um número bem assim, grande de assistentes sociais trabalhando. Né? Nós temos albergues que recolhem essa população de rua. Então, assim, tem se feito algo, talvez não seja assim, na medida, na proporção da necessidade, mas já existe um trabalho das assistentes sociais com morador de rua, sim. Sua opinião, Sebastiana? Então, eu já trabalhei também com morador de rua, né? Acho que faz uns 4 anos. Assim, aqui em Guarulhos, nós temos sorte que nós não temos tantos moradores de rua. Aí você pode falar assim, não, é mentira, eu vejo um monte de pessoas aí na rua, mas eles não são especificamente aqui de Guarulhos, eles são dos arredores, de São Paulo, que vêm para cá. E assim, existe um trabalho do albergue, é um trabalho muito, assim, que eu admiro muito, do trabalho das assistentes sociais, educadores, que saem para a rua conversando, conscientizando, para eles sair dessa situação, né? Que estão agora de rua. Mas aí eu acho também que não dá para eles, a assistência social, trabalhar sozinho, que tem que ter o envolvimento também da saúde, porque quem são os nossos moradores de rua? São aquelas pessoas usuárias de bebida alcoólica, de drogas, consumidores de bebida alcoólicas, e que não consegue mais ficar na família. Então tem que ter um trabalho em conjunto para poder estar melhorando e tirando esse morador de rua. As pessoas com transtornos mentais também. Nós temos muito na rua moradores de rua com transtorno mental. Depois que teve a reforma, né, nesse setor da psiquiatria, então algumas famílias não tiveram estrutura para receber esses pacientes psiquiátricos com transtornos e eles acabaram indo para as ruas. Então nós temos muito. Em alguns casos eu percebo que até pessoas normais, mas como uma opção também de rua. Eu estou errado nisso, não? Existem pessoas, vocês percebem isso, que algumas pessoas acabam optando simplesmente por morar na rua, não? São pessoas normais, ditas normais, mas optaram por essa vida andarilha. Sim, a gente considera que pode existir algum tipo de transtorno. Realmente tem pessoas que resistem a sair das ruas, embora tenha sido feito trabalhos nas ruas com assistente social, a prefeitura tenta recolher essas pessoas, mas eles resistem e querem permanecer na rua. Mas a maioria desses moradores de ruas tem esse perfil de transtorno psiquiátrico que tem que ser tratado em conjunto com a saúde. Vocês trabalham especificamente com saúde, as duas? Idosos, né? Saúde e idosos. Isso. E os nossos idosos estão recebendo... Hoje em dia, os idosos, eles têm mais consciência dos direitos deles, não? Bom,
Se depender de mim, eu tenho um coral de idosos super politizados lá no Cerese. Eu acredito que melhorou muito, os idosos têm se interessado mais pela questão da violência, da questão da ocupação deles na sociedade. Então, eles têm, assim, estado bastante ativos. Eu acredito que melhorou bastante e eu acredito que a proporção que esse trabalho com idosos vão crescendo, nós vamos ter daqui a uns anos idosos muito mais ativos do que hoje. Sua visão sobre isso, Sebastiana? Então, com a criação do Estatuto do Idoso, eu acho que, eu não sei se você já ouviu falar assim, eu vou te denunciar, você está contrariando o Estatuto. Eu sou idoso, eu tenho mais de 60 anos. Então, você ouve, então, o que isso demonstra? Que o idoso está mais, assim, alerta dos seus direitos. Então, ele tá sempre procurando alertar, falando assim, eu sou idoso, eu tenho meus direitos. Então, eu acredito que sim, que o idoso, ele está assim, ciente do que ele tem direito, do que ele precisa. Então, e o nosso trabalho, assim, meu e da Regislaine, lá no Cerese, é sempre estar, assim, fazendo reuniões, grupos. Ela tem o grupo do coral, né? Eu tenho o grupo de cuidador, e grupos de idosos, para sempre estar trabalhando essa consciência deles dos direitos. Hoje em dia não é só o direito da fila, é muito mais amplo. E o cidadão ele percebe que é isso, que não é só a questão da fila, não é só a questão de pequenos direitos, é uma discussão muito mais ampla. O idoso já começa a perceber isso. Tem essa percepção, sim. Pelo menos os idosos que nós atendemos, ele tem essa percepção de direito, sim. Que ele tem o direito de receber remédio, que ele tem direito de ser atendido pelo geriatra, e tem direito de ter a gratuidade, né, no transporte público, estadual e interestadual, para aqueles idosos que recebem menos que 2 salários mínimos. Então, eles estão, assim, bem conscientes dos direitos deles, sim. Como é que vocês veem a questão, por exemplo, do INSS? Que agora nós estamos cada vez com mais idosos. Vocês veem com preocupação essa questão? Quer dizer, daqui a pouco nós vamos ter muito mais idosos do que trabalhadores. Vocês também têm essa visão política sobre o INSS? Então, assim, recentemente eu tive acesso a uma literatura de Darcy Ribeiro e ele fala que isso seria, quando isso acontecesse, isso seria uma explosão, porque realmente o INSS não daria conta de sustentar esses idosos e por causa do número de trabalhadores, né? Seria menor, porque hoje se envelhece mais e nasce menos. Então, existe um desequilíbrio. Eu acredito que isso pode ser um problema se não tiver uma reestruturação aí da Previdência, né? Se for feito com cautela, se pensar hoje já, porque hoje nós estamos com... Guarulhos tem aproximadamente 100 mil idosos. Então, assim, daqui a alguns anos, daqui a 10 anos, essa população tende a duplicar. Então, isso vai acontecer com o Brasil todo. Então, hoje, na nossa realidade, a gente tem que se adaptar já, porque esse presente, esse futuro está muito presente, mais do que a gente imagina. Então, precisa sim haver uma reestruturação aí da Previdência para dar conta de tudo isso que vem. Como é que você vê a questão da Previdência mesmo, da pessoa que trabalha e lá na frente? Como é que você vê essa questão até do aumento, né? Que acaba sendo, como você disse no começo, uma contradição. É uma coisa boa, mas que também traz outras realidades, como o aumento dos idosos. Eles também precisam de benefícios. Eu não entendi a pergunta. Como é que você vê essa questão do INSS? As políticas, né, previdenciárias no Brasil? Assim, eu vi assim, o que os idosos reclamam muito é o valor da aposentadoria, né? Eles reclamam muito, assim, que houve uma defasagem e que não acompanhou, assim, a inflação, né, do país. Então, assim, como a Regislaine falou, é necessário, assim, que o sistema previdenciário haja uma reforma e pensa, assim, na quantidade de idosos que nós vamos ter daqui a alguns anos. E para já precisa de mudanças e pensar nesse futuro que vai ser oferecido para tantos idosos. Daqui a pouco a gente vai precisar de mais geriatra do que pediatra, não é isso? Não, verdade, nós falamos isso já. E são cada vez outras doenças, né? Cada vez doenças novas, doenças de idosos.
e cada vez vão precisar de mais assistentes sociais, é isso? Eu quero Você que sim. recomenda? Eu recomendo. Também recomendo. Recomendo para poder dar conta dessa demanda aí, porque é um trabalho árduo, precisa de mais assistentes sociais, sim. Inclusive, eu estou assim, sempre pensando no projeto de lei que existe de colocar assistentes sociais nas escolas, né, nas escolas públicas, que eu acho que ia diminuir muito lá para frente a criminalidade, a evasão escolar. Então, a gente pensa muito grande com relação a isso, né, de inserir o assistente social em toda assim, na educação, saúde, trabalho. Então tem que ter assistente social lá para dar suporte e conseguir assim amenizar os conflitos, preparar essa criança também para um futuro melhor, porque assim o professor na sala de aula ele não dá conta de tudo isso, porque ele está lá para formar, né, para educar, mas assim a nível formal, não para estar resolvendo essa questão das famílias. Aí o serviço social é bem-vindo também nas escolas públicas. Você também recomendaria para os jovens que estão nos assistindo estudarem o serviço social? Eu recomendaria com certeza. Eu acho que é um campo vasto e à medida que essa sociedade tem sofrido várias transformações, o serviço social se faz necessário em todas as esferas da sociedade. Eu acredito que, eu defendo o serviço social, eu acho que é uma profissão digna, eu me orgulho de ser assistente social e eu acredito que se você fizer a opção de ser assistente social, você não vai se arrepender não. Nós não temos o melhor salário do mundo, mas nós temos uma profissão digna, que defende os direitos, que luta pela desigualdade social, né, pela justiça. Eu acredito que vale a pena você investir nessa profissão. Uma impressão que eu tenho, a questão é para as duas, que eu vejo que o serviço social ainda está em construção. Ele está se definindo e se redefinindo a cada ano que passa, a cada década que passa. Ele parece que começa a ter novas roupagens mais modernas. É isso mesmo? Quer dizer, ele começou lá uma coisa até muito assistencialista, hoje em dia tem uma visão um pouco mais moderna. O serviço social continua, Sebastiana, se modificando, se modernizando, ele ainda está em construção? Está em construção, como toda a sociedade está em construção. Nós vivemos num processo dialético de mudanças. Então, assim, você tem que se adequar conforme vai surgindo, vai havendo as mudanças, então o serviço social também tem que acompanhar essas necessidades, porque a necessidade de hoje não é a mesma necessidade de amanhã, que vai ser igual a de ontem. Então, tem que estar se modificando, sim, e é uma profissão que sofre mudanças com o decorrer do tempo, né? Então, acredito sim. Ela está se redefinindo a cada dia, Regislane? Sim, se redefine justamente por conta da sociedade que muda, que se transforma. Então, o serviço social ele acompanha essas transformações. E isso exige, né, do assistente social uma atualização constante. Então, é um profissional que ele tem que estar lá acompanhando as mudanças, acompanhando as políticas, acompanhando a realidade social. Então, isso exige muito empenho. Então, tanto a profissão quanto o assistente social precisa estar se atualizando sempre e se adaptando à mudança que vem na sociedade para poder dar resposta para a sociedade. E as escolas, as universidades estão conseguindo formar bons profissionais ou ainda está muito aquém? Então, no serviço social a gente tem uma grande questão hoje, que é o curso à distância. A gente questiona aí essa qualidade desse ensino à distância. Eu acredito que é muito diferente você estar dentro da sala de aula, porque o serviço social se constrói assim, na discussão, né, no conhecimento da realidade social, e o curso à distância, ele não proporciona essa realidade. Então, assim, o nosso conselho, ele se coloca contra essa formação do curso à distância, porque esse curso à distância não vai preparar esse profissional com a mesma qualificação daquele que está na sala de aula, está nos estágios supervisionados, é uma formação mais direta. Como você vai atuar com a realidade social, é um pouco complicado você fazer esse curso à distância.
E você, Sebastiana, você é, digamos assim, você é mais experiente na profissão, né? Já faz um tempo maior que se formou. Como é que você vê essa questão da formação dos novos assistentes sociais? Ai, eu venho acompanhando assim as estagiárias, né? Vai muito do empenho também do aluno. A Gislaine acabou de se formar, né, na UNG, e tem pessoas que falam mal do curso, mas ela se destacou. Inclusive a Gislaine foi, não sei se permite me dizer, né, mas ela foi minha estagiária. Então mas ela, na verdade, ela se empenhou. Então vai do empenho do aluno. Não é assim, o serviço social como os outros cursos também tem as suas deficiências, né? Eu estou falando assim das universidades. Mas assim, eu acho que mais é o empenho do aluno, tá indo buscar, tá também contribuindo para a sua formação. Então não posso afirmar que há deficiência no ensino do serviço social, porque os dois têm uma parte. Uma questão de dom também. Né? De dom e compromisso. Mas eu não digo nem dom tanto, mas é questão do compromisso mesmo com a classe. Há um pouco tempo atrás houve uma discussão com relação a diploma de jornalista, né? Uns diziam que era necessário, outros diziam que não era necessário. A universidade sempre é importante, mas uma coisa é verdade, tem que ter o dom, né? Se não tiver o dom, acaba não tendo. Bom, aproveitar aqui e mandar um beijo para a Joana, minha esposa, que é estudante de assistência social. A Sebastiana, inclusive, conhece. E eu percebi o seguinte, que é a profissão um pouco apaixonante, é bem apaixonante, né? Mas estuda demais, hein? Estuda pro resto da vida. Pro resto da vida. Eu estou sempre aprendendo. É muito livro. É muito livro. E assim, você pode se preparar para ter uma biblioteca na sua casa. Porque isso exige mesmo da gente, está se aprimorando a cada dia, estuda muito. Lá em casa, na verdade, já é uma biblioteca, né? Agora, e alguns livros são muito parecidos, né? Que vocês estudam muito a escola de Frankfurt, né? Com alguns estudiosos alemães muito importantes, como Hockenheim, Jürgen Habermas e por aí vai, o serviço. Bom, quero agradecer aqui a presença das duas que nos explicaram muita coisa a respeito do serviço social. O serviço social que, olha, tem ajudado muito a nossa sociedade. Como disse muito bem a Sebastiana, acaba tendo aquele conflito, né? Que, por um lado, foi criado para ser uma espécie de válvula de segurança do capitalismo, mas tem dentro do seu bojo, dentro da sua essência, a questão social, de tentar minimizar esse sofrimento que o capitalismo acaba trazendo para os mais sofridos, não é isso, Sebastiana? Exatamente. Falou muito bonito ela, hein? E ela falou para mim, Roberto, eu estou preocupado porque eu não falo direitinho, eu sou muito tímida e tal. Mas falou muito bem, viu? Muito obrigada. Quer dizer mais alguma coisa com relação ao serviço social importante, principalmente na saúde que você conhece tão bem? Quer deixar mais alguma coisa? Vamos falar um pouquinho. Nós temos aí ainda alguns minutinhos. Vamos deixar um recado aqui, né, para o nosso prefeito, para criar mais centros para criar os centros dias para os idosos, né, para dar mais campo para assistente social trabalhar e mais políticas públicas assim para o necessitado. Então, deixar um recadinho aqui para o nosso prefeito, para os nossos vereadores, né, para estar trabalhando mais em prol mesmo do idoso, do encarcerado, da pessoa que está assim, sem seus direitos de cidadania preservados, garantidos. Belas palavras. Vamos falar com o prefeito Sebastião Almeida, que tem feito um belíssimo trabalho em vários pontos, né? Em alguns outros pontos nem tanto, né? Mas Guarulhos é muito complexo, né? Então a coisa não pode ser definida, é bom ou é ruim. Muitas vezes alguns secretários acabam não desempenhando na velocidade desejável, mas isso não quer dizer muita coisa. Então vamos também pedir para os vereadores, né? Também dar uma fiscalizada, que às vezes a fiscalização acaba otimizando o serviço e fazendo a máquina funcionar melhor. Então, uma fiscalização não faz mal para ninguém, não é isso, Regislane? Sim, e assim, recentemente a Prefeitura ela criou, né, uma comissão, uma frente parlamentar
para os idosos, né, para a defesa do direito dos idosos, e isso aí começou com as instituições de longa permanência, que infelizmente é um comércio, tem muitas instituições irregulares. Nossa, bem lembrado, um ponto importantíssimo esse, a questão dos idosos nessas instituições, que eles pegam inclusive o cartão da pessoa, né? Não, sim, e tem algumas instituições que a gente não chama nem de instituição, né, Sebastiana? Não. Nós falamos que são depósitos de idosos, né? Então, assim, se apropriam do bem do idoso, não tratam esse idoso, né, com a dignidade que ele merece, não acompanham a sua saúde. Então, assim, em Guarulhos nós temos esse problema muito grave. Então, se fecha hoje uma aqui, como não se prende, né, o dono da instituição, então você fecha a instituição, ele vai lá e abre outra. Então, frente a esse problema, os vereadores criaram essa frente parlamentar, estão juntos, eu estou no Conselho do Idoso também, e eles estão junto com a gente para enfrentar essa realidade aí, para a gente mudar a história do idoso em Guarulhos. Inclusive o vereador Lamé, que é o presidente dessa frente parlamentar, mas que está funcionando direitinho. Então vamos torcer para que consiga desenvolver um bom trabalho. Toda vez que eu vejo essa questão do idoso, eu me lembro de um livro do Franz Kafka, chamado Metamorfose, em que eu vejo muito a questão do idoso. O idoso que acaba trabalhando a vida toda por uma família, por pessoas, e depois acaba sendo jogado de lado ou relegado a um plano inferior. Se Deus quiser, seremos idosos um dia, não? Aliás, o idoso é a partir dos 60 anos. 60 anos. Vamos ver se a gente consegue jogar isso por 70 anos, né? Mas como é técnico, não dá, né? Vamos chegar lá já? Já nos 60, não? Ainda falta um pouco de tempo. Falta um pouquinho ainda, não, falta mas mais não tempo. muito. Falta muito tempo. Não gente. muito. Não somos idosos ainda, não. Gente, só a minha filha que está conectada, ela falou assim, lá em casa já tem uma biblioteca, né? Sim. São 4 formados e aí nós temos um guarda-roupa. Aliás, as pessoas que acabam, nós estamos aí na campanha, eu me lembrei do guarda-roupa, nós estamos aí na campanha do agasalho, hein, gente? Tem muito idoso aí, tem muita gente necessitada. Eu tenho certeza que você deve ter uma roupa que há muito tempo você não usa, uma blusa que está lá no fundo do guarda-roupa em bom estado, tá? Em bom estado, lava ele direitinho e leva até o fundo social ou em algum local que tem aquelas caixas recolhendo roupa. É muito importante, olha, porque passar frio é muito ruim, tá certo? Obrigado, Sebastiana. Por nada. Obrigado, Regina. Mas não vai mandar abraço pro pessoal que está nos assistindo, Sebastiana? Eu vou parabenizar, né, todas as minhas colegas assistentes sociais. Verdade. Agradecer a você, né, por essa oportunidade, né, embora no começo eu fiquei um pouquinho receosa, quis correr, mas tô aqui. Corajosa, não correu. Eu não corri, porque a assistente social é corajosa. É verdade. Então, não vou fugir da raia, né, agora. E dar um abraço para todos os colegas lá do Cerese, a minha família, e você especialmente agradecer essa oportunidade que nos trouxe aqui. Seu irmão está nos assistindo. Está? Um abraço, Geraldo. Aliás, o Geraldo que acabou sofrendo uma cirurgia esses dias, né? Ele estava com muitas dores. Eu estou devendo uma visita para ele. Regislene, obrigado muito bacana você ter vindo, hein? Obrigado mesmo. Obrigada a você, foi um prazer estar aqui, né, conversando com vocês, tendo esse momento. Muito obrigada. E um abraço para os seus colegas, né? Sim, com certeza. Eu quero mandar um abraço especial para os meus idosos lá do Cerese, o pessoal do Coral, né, que está lá na luta comigo. Então, são aqueles idosos que têm alguns problemas de saúde, mas superam a cada dia para estar lá, né, trabalhando com a gente. Então, eu quero mandar um abraço especial para o pessoal do Coral e também para o pessoal que está lá no Conselho, batalhando todo dia as mudanças que a gente necessita para essa sociedade. E um beijo para o pessoal do Cerese também. Toda a equipe lá, né? Obrigado. Olha, muito obrigado mesmo. Olha, nesse finalzinho do programa aqui, eu quero fazer um registro de 2 coisas. Hoje, dia 15 de maio, foi dado posse a Jorge Tayar para um mandato de mais 2 anos na ACE, que é a Associação Comercial e Empresarial aqui da cidade de Guarulhos. Desejar boa sorte para ele e que ele faça um bom trabalho e que o comércio, os empresários aqui da região, de toda Guarulhos,
cresçam com esse mandato do Jorge Tayar. Também quero mandar um abraço para o meu amigo argentino, Alberto Valadares, grande argentino, que vai fazer parte dessa diretoria. Mas eu quero falar sobre uma reunião que o argentino acabou promovendo na segunda-feira, ali na Câmara Municipal, onde conseguiu reunir para falar sobre segurança. O Coronel Glauco estava lá, o seccional, delegado civil aqui da cidade de Guarulhos, além de muita gente discutindo segurança. Trabalho importantíssimo de Alberto Valadares. Parabéns, argentino. Olha, fazia muito tempo que eu não via tanta gente junta discutindo segurança. Foi muito bonito. Parabéns pelo trabalho. Eu quero agradecer, além das duas, a você que sempre nos prestigia aqui. Um abraço para todos os assistentes sociais e próxima semana estaremos de volta aqui também discutindo cada vez mais a nossa cidade. Um abraço e até lá.